Meu querido aluno, a aula de hoje é uma aula um pouco mais pesada. Eu sei, é cálculo. E cálculo é muito utilizado, mas utilizado na matemática avançada, geralmente matemática de terceiro grau. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Poxa, eu vou te dar algumas dicas, eu vou ler para você os conceitos, vou introduzir para você pelo menos uma ideia, para você saber qual é a funcionalidade do cálculo. Em cima disso, eu quero que você me acompanhe. Vamos lá, começamos por aqui. Analisa, introdução ao cálculo. Primeira parte, conjuntos finitos e infinitos. Como assim conjuntos finitos e infinitos? Acompanha. Teremos conjuntos finitos primeiro. Olha a relação que eu te dou. Se x é finito, se somente se x é igual ao quê? Vazio. Olha só. Ou existe um n pertencente aos naturais, é uma bijeção. F de n em relação a quem? X. Entendeu até aí? Prosseguindo para você. Conjuntos infinitos. Como é que eu vou ter esses conjuntos infinitos? Analisa comigo. Olha, x é infinito quando não é finito. Ou seja, exatamente ao contrário. Se eu vou ter um conjunto finito, eu vou ter o conjunto infinito como? Exatamente tudo que não tem naquele. Não é infinito. Um conjunto infinito pode ser enumerável ou não enumerável. É o que eu estou querendo te dizer. Poxa, você pode ter um valor comum ou um valor altíssimo. E você vai ver isso aqui em intervalos comigo. Vamos ver. Conjuntos infinitos enumeráveis. Olha o exemplo. É infinito, enumerável, quando existe uma bijeção de n em x. Como bijeção de n em x? Acompanha. Exemplo. Z é enumerável. E Q também é o quê? Enumerável. E ambos são conjuntos o quê? Show de bola, infinitos. Tá entendendo? Isso aqui é a parte introdutória, para a gente entender bem quando chegar em limite. Acompanha comigo o restante. Vai. Exemplo. Conjuntos infinitos não enumeráveis. Como seria o conjunto infinito não enumerável? X é infinito não enumerável quando não existe. Não existe o quê? Lembra? Função bijetora, a ideia de bijeção de n em x, quando não tem a ida e a volta. Como assim não tem a ida e a volta, Rodrigo? De 0 em 1. É não enumerável. Por que não enumerável? Você sabe quantos termos você vai ter aqui? Jamais. Não dá para delimitar isso daí. Vão ter o quê? Infinitos termos. Por isso ele é não o quê? Enumerável. Prosseguindo para você. Cota superior. Analisa comigo. Um número S é cota superior de um quê? De um conjunto X contido em R quando? Olha só a relação. Para todo X, X pertencente a X, então X é o quê? Olha a maldade. Menor ou igual a S. Como assim? Veja. Exemplo. X é igual ao intervalo aberto menos 1 até fechado em 4. Logo, se X é maior ou igual a 4... Então, x é cota superior de quem? Do conjunto x, esse xzinho daqui. Está entendendo onde eu quero chegar? Maravilha. Prossiga. Cota inferior. Como seria cota inferior? Analisa bem, com calma. Atenção, vamos lá. Um número i é cota inferior de um conjunto x, contido em R, quando, para todo x, com x pertencente ao conjunto x, então i. Olha a maldade, o outro era maior ou igual a cota superior. Esse aqui, o i é o quê? Show, menor ou igual a x. E quando você tem isso, vai. Exemplo, x igual a aberto menos 1, fechado em 4. X é o quê? Menor ou igual a menos 1. Então, x é cota, olha a maldade, cota o quê? Inferior de x. Entendeu a ideia? Show de bola. Prosseguindo para você. Conjuntos limitados. Ih, Rodrigo, não dá não. Dá sim. Você vai tomar muito cuidado comigo. Se o conjunto é limitado, ele vai ter um determinado intervalo. E, poxa, como é que eu vou fazer esse intervalo? Irei lhe mostrar aqui agora. Acompanha. Um conjunto X de números reais é limitado quando possui cota superior e cota o quê? Inferior. Por quê? Vai estar nesse intervalo. Você vai ter as duas cotas. Analisa comigo. Exemplo, menos 3 e 2. Ele é limitado. Ah, é, Rodrigo? É, porque você vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Agora, menos 3 até mais infinito é não ilimitado, pois não possui o quê? Olha isso, não possui cota superior. Como é que você ia botar um valor ali onde x fosse maior ou igual a mais infinito? Não dá, não tem como associar isso. Você perderia essa cota superior. Ah, Rodrigo, perderia a cota superior, mais infinito, você sempre vai chegar a um ponto maior ali, não tem como cotá-lo, valores maiores ou iguais àquilo. E aí, prosseguindo, supremo e ínfimo. E agora que você vai ter que tomar muito cuidado, você tem que entender essa parte de supremo e ínfimo. Por quê? Porque lá em limite, a gente usa uma ideia de intervalo aberto, no ínfimo ali, você vai ver.
Me acompanha para entender melhor isso aqui. Supremo. Pego a sua ajuda no Supremo. Uma cota superior de um conjunto X é um supremo de X se ela for, olha a maldade, se ela for o quê? Menor ou igual a quem? A todas as cotas superiores de X. Muita atenção nisso. Se ela for menor ou igual a todas as cotas superiores de X. Exemplo, vamos lá. X igual a menos 3 aberto até 4 fechado. Quem é o supremo de X? É o 4. Entendeu? Menor ou igual. Vai, prossiga. Ínfimo. No ínfimo, olha o que a gente tem. Uma cota inferior de um conjunto X é ínfimo de X se ela for. Se ela for o quê? Analisa. Maior ou igual a quem? A todas as cotas inferiores de X. Vamos para um exemplo, meu aluno. Acompanha comigo. Exemplo, X igual a menos 3 aberto até 4. Poxa, quem vai ser o ínfimo? Vai ser o X o quê? Show. Igual a quem? Menos 3. Entendeu essa ideia? Maravilha. Se você entendeu, olha o que a gente vai estudar agora. Acompanha os teoremas. Que teoremas são esses? Vou pegar o primeiro, um apenas. Se o supremo de X existe, então ele é único. E se o ínfimo de X existe, então ele é único. Máximo e mínimo. Guarda isso. Olha bem o que eu vou te falar. Máximo. O supremo de X é o máximo de X quando o supremo de X pertence a quem? Ao conjunto X. Quando ele está ali no conjunto X, então ele pertence ao supremo de X. E quando agora ele vai ter? Um exemplo, X igual a menos 3 e 4. Quem é o máximo? É o 4, porque ele está pertencendo ao X. Ele está ali no X, é o limite, é o supremo. Agora, se eu chego aqui e falo assim, menos 3 aberto até 4 aberto, não existe. Não existe o quê? Máximo, porque está aberto. Não vai ter mais aquele valor máximo. Está entendendo, meu aluno? Espero que você tenha compreendido essa parte. Vamos ver agora o mínimo. No mínimo, o que a gente tem? O ínfimo de X é o mínimo de X quando o ínfimo X pertence a X. Como assim o ínfimo de X pertence a X, Rodrigo? Irei lhe explicar. Analisa. Exemplo, X igual a menos 3 aberto e 4. Existe mínimo? Não existe, porque ele não pertence a X. Logo, não vai ter mínimo. Agora, olha bem. Se eu botasse fechado aqui, vai ter mínimo? Vai. E quem vai ser esse mínimo? Menos 3. Por que o menos 3 vai ser? Porque está um intervalo lá fechado. Ele pertence ao X ou não pertence? Pertence. Show de bola, show de bola. Continua comigo. Vamos lá. Vizinhanças e pontos de acumulação. Olha, muita atenção. Isso aqui é quase a parte final. Vizinhanças e pontos de acumulação, vou partir pela vizinhança. Ajuda. Vizinhança de um número real A é todo intervalo numérico que contém quem? A. Vou repetir. Vizinhança de um número real A é todo intervalo que contém A. Exemplo. Menos 2 e 5 é uma vizinhança de quem? 1. Por quê? Porque esse intervalo daqui contém um umzinho. E se ele contém um umzinho, é a vizinhança dele. Prosseguindo. Vizinhança furada. Poxa, se a vizinhança furada vai ser o quê? Todo intervalo? Mas se ela é furada, não vai conter o número que você quer. Não entendi. Não? Então vamos teorizar isso. Olha só. Vizinhança furada de um número real, A, é toda a vizinhança de A, exceto quem? O próprio elemento A. Prosseguindo. Ou seja, a vizinhança furada de A é igual ao V de A, toda a vizinhança de A, excluindo quem? O Azinho. Como assim? Olha o exemplo. Exemplo, menos 2 a 5. Menos 1 é uma vizinhança furada de quem? Do 1, porque eu tirei o 1zinho aqui de dentro. É um ponto aberto no lugar dele. Está entendendo? Vizinhança simétrica. Por que simétrica? Porque você vai ter um ponto, vai ter uma simetria de espaço. E vai ter ele ali, um épsilon maior, um épsilon menor. Como assim um épsilon maior, um épsilon menor? Olha aqui, acompanha comigo. Vizinhança simétrica de um número real. A e raio épsilon, com épsilon maior do que 0, é toda vizinhança furada de A. Então A entra? Não. Show. Tal que, olha o que ocorra. Olha a relação. Vizinhança de A até épsilon é igual a A menos épsilon, vírgula, A mais épsilon. E, não entende? Não. Vizinhança de A e épsilon é essa daqui. Como assim? Analisa comigo na construção geométrica. Eu tenho aqui o A, eu tenho mais épsilon, aqui eu tenho menos épsilon. Esse menos épsilon é voltando, esse mais épsilon é indo, por isso a ideia é de simetria. Logo, o que eu posso escrever para você? X pertence à vizinhança de A é se, somente se, o quê?
módulo de x menos a for o quê? Olha a maldade, menor. Lembra por quê? Módulo, lá em equação modular, uma hora mais, passa para lá, outra hora menos, muda também o sinal da equação. Show! E aí, vamos agora para o ponto de acumulação. Como assim ponto de acumulação? O número real A é o ponto de acumulação de um conjunto X contido nos reais, quando toda a vizinhança de A contém uma infinidade. Olha o que ele está escrevendo aqui. Uma infinidade de elementos de quem? De X. Ih, não entendi essa infinidade de elementos de X, não. Vou lhe explicar com o maior prazer. Meu aluno, veja esse exemplo. X igual a 1 sobre N, presta atenção, para todo N pertencente aos naturais. Então, o que você conclui? Nessa ideia de 1 sobre N, quem vai ser aqui o ponto de acumulação? Vai ser o zero. Logo, o zero é o ponto de acumulação de quem? De X, para ter infinidade de elementos. Legal, meu querido? Show de bola. E aí, nisso eu quero muito a sua ajuda. Vamos agora para um teorema. Qual o teorema? Olha, o teorema de Bosano... É uma pronúncia bonita e você pode guardar aí. Bosano-Weierstrass. Eu não sei pronunciar muito bem não, meu amigo. Mas vamos prosseguir. Acompanha comigo o restante. Olha, todo conjunto infinito e limitado de números reais possui o quê? Poxa, se ele é limitado de números reais, possui um ponto de quê? Show, de acumulação. Ah, beleza! Agora já aprendi. Logo, vamos para o quê? Para os limites. Como assim limites? Limites em um ponto. Logo, ponto de partida aqui nosso. Analisa comigo. Limite de x tendendo a A, de f de x é igual a L. Se, somente se. Para todo epsilon maior do que zero, existe um gama maior do que zero. E x pertencente ao V. Lembra? V de A em gama. Então, f de x pertence ao V de quem? L em epsilon. Essa parte é teórica, isso daqui vai ter em quase todas. Isso aqui é uma construção para a condição de existência desse exercício. Prossiga comigo, veja. Limite, primeiro, limite quando x tende a 3. Como? No pontozinho ali. X tendendo ao pontozinho 3. Como é que vai ser o limite quando x tende a 3? De que função? 2x menos 1. Poxa, isso é rápido, é direto. Basta no lugar de x substituir o valor que ele está atendendo. Qual o valor que ele está atendendo? 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Isso é presente para você. Depois, de limite quando x tende a 2, de quem? E de x ao quadrado. Dá para fazer ou não dá? Dá. Basta no lugar de x botar o que também? 2, outro presente. Isso não vai cair em lugar nenhum. Ah, Rodrigo, não. Isso é só uma brincadeira para começar a teoria. E aí, 2 ao quadrado, 4. Valeu ou não valeu? Vamos para mais alguns casos. Limites laterais. Agora, eu vou te ensinar a ideia de limite lateral. Como assim? Você vindo por um lado ou vindo por um outro lado de uma função lá demonstrada no eixo coordenadas. Analisa comigo. Presta atenção. Limite lateral à direita. O que seria esse limite lateral à direita? A mesma ideia que eu te passei inicialmente da ideia do limite, mas eu quero fazer a simbologia como? Limite quando x tende a A pelo lado direito. Vai ter esse sinalzinho aqui, o quê? Positivo. De f de x vai ser igual a L. Se e somente se toda a relação que você já conheceu. Tudo bem? Então prossiga comigo. Veja, exemplo, f de x igual a... Olha, é isso que eu quero que o meu aluno entenda. 2x mais 1, se x é maior ou igual a 3. Ou o quê? X menos 1, se x é menor do que 3. Meu aluno, eu quero o limite quando x tende a 3, por que lado? Pela direita. Pensa, eu quero muito a sua atenção. Se o x tende a 3 pela direita, você vai pegar um intervalo maior do que ele, do que 3 ou menor do que 3. Show! O intervalo que é o quê? Maior do que 3, porque está tendendo pela direita. E qual dos dois é o intervalo maior do que 3? Esse aqui, maior ou igual a 3. Então você vai pegar esse intervalo. E aí eu quero que o x tenda aqui o valor 3. E quando tender a 3, eu vou substituir nessa função? Jamais. Eu vou substituir nessa. 2 vezes 3, 6 mais 1, quanto? 7. Entendeu? Pula para o próximo, vai. Olha, limite lateral à esquerda. Puxa vida, como é isso? Facílimo. É parecido com o limite lateral à direita. Só que na função do limite lateral à direita, você vinha pelo lado direito dela, é ou não é? Então, se eu tenho um valor A, você vinha pelo conjunto dos intervalos que são maiores do que A. Limite lateral à esquerda, você vai vir pelo conjunto dos intervalos que são o quê? Menores do que A. E você vem se aproximando. Essa é a ideia. Ih, Rodrigo, eu não vou entender. Claro que vai. Acompanha comigo. Olha, mesma ideia. Limite quando x tende a A.
pela esquerda. É negativo, bota o sinal negativo para a ideia pela esquerda, de f de x é igual a L. Se somente se, poxa, tudo que a gente já aprendeu, a mesma ideia, só que antes era o A mais gama, agora é o A menos gama, e pela esquerda se aproximando de A, toda a condição de existência padrão dele. Prossiga comigo, veja. Exemplo, f de x é igual a quem? 2x mais 1, idêntico. Se x maior ou igual a 3. Ou f de x é igual a x menos 1, se x menor que 3, perdão. Peço a sua ajuda, limite lateral à direita ou à esquerda? À esquerda. Limite de quando x tende a 3 à esquerda. Poxa, dá para fazer? Claro que dá. E como vai ser? Ele vai pegar o intervalo maior do que 3? Maior ou igual a 3? Não, vai pegar o intervalo o quê? Menor do que 3. E se eu pegar esse intervalo menor do que 3, eu uso qual das duas funções? A de baixo. E a função de baixo era f de x igual a quanto? X menos 1. Pega o valor que você tem, 3, e substitui aqui. Poxa, olha o presente dado, 3 menos 1, 2, acabou. Legal? Prossiga comigo, vai. Limite quando x tende a de f de x é igual a L. Se, somente se. Agora eu cheguei à parte crucial. Te ensinei limite pelo lado direito, limite pelo lado esquerdo, e agora eu vou te ensinar. Quando os dois coincidem, você vai ter um limite único. Como assim limite único? É aquilo ali, é isso aqui que eu estou te falando. Limite de x tende a de f de x igual a L, se, somente se, olha o que ocorrer. Veja, o limite quando x tende a pela direita, de f de x for igual a L, e ocorreu o que também? O limite quando x tende a pela esquerda, de f de x também for igual a quanto, hein? L, show de bola. E se isso ocorre, veja, limite no infinito. Como assim limite no infinito, Rodrigo? Veja comigo. Limite de x tendendo ao quê? Ao infinito. Logo, limite no infinito de f de x é igual a L. Se, somente se. Para todo epsilon maior do que zero, você já aprendeu essa condição. Existe um gama maior do que zero, tal. O que ocorre? O x maior do que n, então f de x pertence a quem? A v de L em E. Poxa, você já viu isso aqui? Bom, vamos prosseguir. Acompanha comigo, meu aluno. Limite de quem? X menos 1 sobre o quê? X mais 1, quando x tende a infinito. Ah, Rodrigo, é igual a 1. Não dá para fazer. Poxa, para aí. Claro que dá, meu querido. Como que não? Dá sim. Você deve estar pensando, infinito mais 1 sobre infinito menos 1 é infinito sobre... Calma. Não. Faz isso não. Não erra não. Guarda um segredo. Se você pegar aquela relação dali, qual? X menos 1 sobre quem? X mais 1, fizer a divisão que você aprendeu lá em polinômios. Lembra lá em polinômios? Show de bola. Quanto vai dar aquela divisão? Irei lhe falar. Ela vai dar 1 menos o quê? 2 sobre quanto? X mais 1. E quando você pega esse 1 menos 2 sobre x mais 1, se você chegar e substituir no lugar do x o mais infinito ali, o que vai ocorrer? Vai dar 1 sobre menos 2 sobre infinito. Isso vira 0. 1 menos 0 vai dar o que como resultado final, hein? 1000, nota 1000 para você. Então, eu não vou chegar aqui, não vou abrir. Por quê? Porque a gente está tentando ser o mais superficial possível. Mas é para você ter uma ideia de limite quando está no infinito. Prossiga agora. Veja, limites o quê? Infinitos. Como assim limites infinitos? Analisa. Limite infinito em um ponto. Limite infinito em que, Rodrigo? Em um ponto. Veja. Limite quando x tende a de f de x é igual ao quê? É igual a infinito. Se somente se... Aí tem toda a condição de existência para você ver, para você analisar. Olha agora, teremos limite quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2. Não entendi. Claro que entendeu. Quando eu botar 2 menos 2 aqui, isso aqui vai a quanto? 0. E 1 sobre 0. 1 sobre 0 é o quê? Infinito. 1000. Nota 1000 para você. Depois desse, o que eu tenho? Limite infinito no infinito. E... pegou pesado? Que nada, não peguei pesado nada, você sabe, é só tomar cuidado, com calma, vamos desenvolver isso daí para você entender melhor. Acompanha aqui, olha o exemplo, chego aqui e falo, limite de x tendendo a infinito, de f de x vai ser igual a infinito. Poxa, quando x tende a infinito, vai dar infinito? Não dá, é impossível. Claro que dá. Aí toda a condição de existência, toda a relação para você observar, o que passaremos a ter? Veja, limite quando x tende a infinito de 2x mais 1. Aqui entre a gente, 2 vezes infinito, não tem o que falar. 2 infinito é maior do que 1 vezes... Não cometa esse erro. Infinito mais 1, resultado final disso aqui. Infinito. Legal, meu querido. Show de bola. Veja, teorema da unicidade. Como é que seria esse teorema da unicidade? Irei lhe explicar. Se o limite de x tende a com f de x existe, então ele é único. Olha, está dizendo o seguinte, repetindo, se limite quando x tende a de f de x existe,
então ele é único. Isso é o teorema da unicidade. Vamos agora para o teorema do sanduíche. Olha, se o limite quando x tende a de f de x é igual ao limite quando x tende a de g de x e ambos são iguais a quanto? L. Presta atenção, eu te dei duas funções. Te dei f de x e dei g de x. Disse que o limite de ambas, quando x tende a A, era igual a quem? L. E se, olha agora a maldade, você vai entender por que teorema do sanduíche. Se o f está aqui e o g está aqui, eu pergunto, entre eles existe uma outra função. Se isso aqui, o limite dessa aqui tende a quanto? L. E o limite dessa aqui tende a quanto? L. Poxa, se os extremos tendem a L, pelo teorema do sanduíche, você vai pressionando, o que ocorre? O limite do h de x também só vai poder tender a quem? A L. Veja como é que escreve isso. Numa vizinhança de A, então, limite quando x tende a de quem? H de x também tende ao quê? A L. Isso é importantíssimo guardar. É um teorema muito usado. Futuramente você verá. Vamos lá. Propriedades operatórias. Ih, Rodrigo, agora é pesado. Que nada. Vão ser algumas dicasinhas para você ganhar tempo. Veja. Se limite quando x tende a de f de x é igual a L e limite quando x tende a de g de x é igual a M, então, olha, eu já te dei o limite de f de x é L e o limite de g de x é M. O que eu vou passar a ter? Limite de f de x mais g de x, exatamente o quê? L mais M. Ah, não pode ser. Guarda isso. Depois desse, vamos para o outro. Limite de f de x vezes g de x. Se esse aqui era L e esse aqui era M, vai ser o quê? L vezes M. Olha o presente que eu estou te dando depois disso aqui. Veja mais um. O limite de f de x sobre g de x quando x tende a de novo. Vai ser o quê? L sobre M. Desde que o M seja o quê, hein? Diferente de zero. Na boa, meu querido. Show de bola. Prossiga comigo. Se o limite quando x tende a de f de x é igual a L e alfa pertence a quem? Aos reais. Então, o limite de quando x tende a de alfa, olha, um número real vezes a função f de x vai ser igual ao alfa vezes o L. Legal? Isso é uma dica. Vai. Se f é uma função polinomial, então o limite de f de x quando x tende a A é igual a quem? F de A. Ah, não pode ser. É assim. Veja comigo. 4. Se limite quando x tende a de f de x é igual a L, então o limite quando x tende a de módulo de f de x é igual ao quê? Módulo de L. Na boa? Vamos. Quinta propriedade. Se o limite de quando x tende a de f de x é igual a L, e esse, por sua vez, é o quê? Diferente de zero, e alfa pertence aos reais, então, essa é sutil, hein? O limite quando x tende a de f de x, o quê? Elevado a alfa, vai ser quem? É direto. Era a mesma coisa que falar f de x vezes f de x, que seria L vezes L, ou seja, L elevado a alfa, considerando alfa 2 no exemplo de f de x vezes f de x. Prossiga comigo. Veja agora a sexta propriedade. Se limite de f de x quando x tende a é L, com L o quê? Diferente de zero, e B pertencente a quem? Aos reais positivos, excluindo o quê? O 1. O que nós temos? Então, limite quando x tende a de quanto? De log de f de x em que base? Bzinho, que a gente já restringiu lá em cima, é igual a quanto? Log de L em que base? Em B. Valeu, meu querido. Vamos continuar. Veja, na sétima propriedade, diz assim, se limite de f de x quando x tende a é igual a L1, e esse L1, por sua vez, é o quê? Maior do que zero, e limite de g de x quando x tende a é igual a L2, então, guarda para mim, limite de f de x elevado a g de x, quando x tende a cuidado, vai ser igual a L1 elevado a quanto? Show de bola, L2. Isso é um último segredinho, a última propriedade, a última dica. Vamos agora para outras relações. Casos de uma indeterminação. E isso é impossível que nada. Veja comigo, casos que vão ser indeterminados. Esse caso, 0 vezes infinito, 0 sobre... Tudo isso é indeterminação. Prossiga agora para mais casos. Infinito sobre infinito. A gente já comentou 0 elevado a 0. Tá vendo, meu querido? Veja mais, infinito elevado a zero, 1 elevado a infinito, todos esses daqui são exemplos de quê? De indeterminação. Porque você não consegue determiná-los, não tem como.
Vamos agora para os limites o quê? Fundamentais. Como assim limites fundamentais? Vamos lá. Limite, isso aqui eu botei fundamental, eu vou até te contar. Esses casos daqui eu até demonstrei, os outros não, os outros eu passei direto, passei assim bem superficial, uma dica rápida, mas esse aqui não, esse aqui eu quero que você guarde, porque muitos exercícios, quando você estudar cálculo um pouquinho mais pesado, você vai ver que muitos exercícios vão cair nisso e poucos vão te demonstrar. Então eu parei nesse aqui e quero te demonstrar. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a 1 com efeito. Como assim? Veja, você pega primeiro o intervalo de x entre quanto? 0 e π sobre 2. O que eu vou ter? Daqui para cá, certo ou errado? Para quê? Para dizer que eu estou indo do x vindo por aqui, pelo lado de cá. Olha a relação que a gente encontra. Continua comigo. Veja, se seno de x é menor do que x, que por sua vez eu boto menor do que quem? Tangente de x naquele intervalo dali, qual? Lembra, entre 0 e π sobre 2, o que vai ocorrer? Se eu dividir a inversão daquilo ali, como assim, Rodrigo, eu botar 1 sobre cada termo ali? Cuidado, quando eu faço esse 1 sobre cada termo, eu devo inverter o sinal da inequação. Vai ficar 1 sobre seno de x maior que 1 sobre x, que por sua vez é maior do que 1 sobre quanto, hein? Tangente de x. E quando eu multiplico tudo por seno de x, eu vou ter a seguinte inequação. 1 maior do que quem? Do que seno de x sobre x, que por sua vez é maior do que quem? Cosseno de x. E agora, meu amigo, o que eu vou fazer? Vou aplicar o teorema do sanduíche. Olha, acompanha aqui comigo. Se o limite quando x tende a 0 de 1 é igual a 1, e o limite quando x tende a 0 de cosseno de x é igual a 1, pelo teorema de quem? Pelo teorema do sanduíche, eu apliquei o limite nos extremos. Poxa, qual vai ser a ideia? O limite de seno de x sobre x também vai tender o quê? A 1. Eu aproveitei o embalo e te demonstrei um caso de teorema do sanduíche. Veja agora a aplicação também pelo outro lado, para te demonstrar a mesma coisa, só que agora eu estou no intervalo de menos π sobre 2, menor que x, até 0. Poxa, é difícil? Não, é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Acompanha comigo, veja ali. Analisa, se seno de x é maior do que x, que por sua vez é maior do que tangente de x, o que eu vou fazer? O mesmo processo, bota 1 sobre cada um deles, vai ficar 1 sobre seno de x menor do que 1 sobre x, que por sua vez é menor do que 1 sobre tangente de x. Multiplicando tudo isso por seno de x, o que eu passo a ter, meu amigo? Você vai passar a ter 1 menor do que quem? Seno de x sobre x, que por sua vez é menor do que quem? Cosseno de x. E daí em diante, olha só, faço de novo. Limite quando x tende a 0 pela esquerda de 1 é o quê? 1. E limite quando x tende a 0 pela esquerda de cosseno de x é igual a quanto também? 1. Logo, pelo teorema do sanduíche, tanto pelo lado direito quanto pelo lado quê? Esquerdo, vai dar o quê? 1. E se pelo lado direito e pelo lado esquerdo dá 1, você acabou de concluir que o que eu falei era verdade, que o limite daquilo ali é igual a 1. Show de bola. Vamos agora, sabe por quê? Para as derivadas. Isso aqui a gente simboliza por essa linha. F' de x é igual ao limite quando Δx tende a 0 de Δy sobre Δx, que é igual ao quê? Olha, limite quando Δx tende a 0 de quem? Olha a relação, isso aqui é interessante você guardar. F de x mais Δx menos f de x sobre quanto? Δx. Isso aqui é uma relação para você guardar a ideia do quê? Da derivada. Veja, prossiga comigo. Interpretação geométrica. Como seria a interpretação geométrica? Você tem uma reta aqui passando pelo ponto P e pelo ponto Q. Quando você vai inclinando isso aqui, o coeficiente angular é a tangente desse beta. Quando chegar aqui no ponto de tangência aqui, você vai ter uma tangente de alfa que vai ser exatamente o que? A derivada daqui, dessa função aqui no ponto. Ah, é, Rodrigo? Escrevendo isso, veja, inclinação da reta secante PQ. Você pegou M de PQ, o coeficiente angular é a tangente de beta. Como eu te ensinei, é RQ sobre PR, que é Δy sobre Δx. Porém, olha, a razão é incremental. Como incremental é aquela inclinação. Inclinação dá o quê? Da reta tangente em P. Olha agora. M de P é igual a tangente de alfa. É a tangente daquilo ali, a tangente do ângulo ali. Continuando, limite de Δx, quando x tende a 0, é o Δy sobre Δx, que é o chamado que? A derivada da função f' de x. Veja agora, f' de x0 é igual ao limite quando x tende a x0 de quê? Mesma relação do f de x menos f de x0 sobre x menos x0. É parecido com aquilo que a gente já falou. Cálculo das derivadas, isso é interessante. F de x igual a k. K é uma constante pertencente ao conjunto dos reais. Quem é a derivada dela? É zero, é nula. Depois,
f de x igual a x elevado a n, com n pertencente aqui conjuntos naturais. Poxa, quem é a derivada dela? O n que está aqui escorrega para frente multiplicando e subtrai a unidade. Vai ser n vezes x elevado ao quê? N menos 1. Depois, f de x igual a x elevado a menos 1. Se no lugar do n ali eu botei menos 1, ele vai escorregar. Vai ficar menos 1, menos 1, menos 1 vai dar o quê? Show, menos 2. F de x igual a seno de x. Como é que é f' de x? Vai ser o quê? Cosseno de x. Mais uma. F de x igual a cosseno de x. Quem é a derivada disso? É menos seno de x. Maravilha. Veja agora. F de x igual a elevado a x. Com a pertencente a quem? Aos reais não negativos, excluindo o quê? O 1. Poxa vida. F' de x vai ser igual a quem? A elevado a x vezes o quê? Ln de A. Legal, meu querido, show de bola. Vamos agora para algumas propriedades. Que propriedades? Veja, se eu tenho f igual a u mais v, quem vai ser a derivada de f? A derivada de f vai ser igual a derivada de u mais a derivada de v. Depois, f igual a u vezes v. Quem é a derivada de f? É a derivada de u vezes a função v mais u vezes a derivada de v. Depois, f igual a u sobre v. Cuidado, essa aqui é um pouquinho maior. Quem é a derivada de f? Vai ser u vezes v' menos v vezes u' sobre quem? V ao quadrado. Viu, meu aluno? Aqui termina essa parte superficial de cálculo. Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, eu sei que aqui é muito teórico, muito superficial, mas a minha dica de estudo é reunir um grupo de amigos e pesquisar, batalhar, porque só assim você vai aprofundar nessa matéria, porque é uma matéria a nível superior e com ela você vai ter várias ferramentas no seu terceiro grau. Um abraço, foi um prazer tê-lo aí, até qualquer dia. Na aula de hoje estudamos Introdução ao Cálculo. Introduzimos com conjuntos abertos, conjuntos fechados, vimos o limite de cada parte e por último findamos com o quê? Com as derivadas. Bons estudos! Meu querido amigo e mestre, você viu que é uma aula difícil, aula de cálculo com pequeno tempo, então eu tive que ser um pouco superficial, mas a gente sabe que isso daí, na verdade, leva quase que um período em boas faculdades, 6 meses. Então o que eu te aconselho? Só tem uma maneira, levar o aluno a pesquisar, a estudar, exercitar, porque não adianta, só com uma pequena videoaula superficial, ele pode achar alguns conceitos e errar. Guarda, faça ele exercitar. É a melhor dica que eu te dou. Amigo mestre, foi um prazer tê-lo aí. Até qualquer dia. Um abraço.